Ok, vamos lá, vamos mergulhar. Hoje a gente tem na mesa um material fascinante. É um texto de quase 2000 anos, o capítulo 7 de Corintia Aleph, primeira aos Coríntios. Basicamente, é uma resposta a uma série de perguntas bem humanas, né? Uma comunidade antiga querendo saber sobre casamento, divórcio, solteirice, e a nossa missão aqui é entender como esses conselhos se conectam com algo maior. Exato. E o que chama a atenção logo de cara é a tensão no texto. Não é só um manual de regras sobre estado civil. A questão de fundo é outra, é bem mais profunda. Como é que se vive uma vida dedicada ao Criador, a Yahweh, no meio das realidades do dia a dia? E tem uma palavra-chave que costura tudo isso: halaká. Halaká, que a gente pode entender como o caminhar, o propósito de vida de cada um, certo? Perfeito. O propósito que cada um recebeu. E já começa por uma ideia que, vira a nossa intuição de cabeça para baixo. O casamento é visto como algo bom, claro, uma proteção e tal, mas ser solteiro é descrito como um dom. A frase "é melhor casar do que se queimar com a paixão" é super direta, mas um dom. Parece contraintuitivo, né? Mas o raciocínio por trás é totalmente focado em foco. O autor via aquele tempo como um período de angústia, de urgência, e nesse cenário, ser solteiro é um dom porque te libera para cuidar das coisas de Yahweh, sem aquela divisão de atenção que um casamento exige, sabe? Agradar o cônjuge. Entendi. A meta então seria ser kadosh no corpo e no espírito. Você usou essa palavra, kadosh. Isso é só ser santo no sentido de pureza ou tem mais coisa aí? Tem muito mais. Kadosh significa ser separado para um propósito. Não é só pureza, é dedicação total. A lógica é que este mundo, o Olam Hazé... O mundo como a gente conhece. Exato. Ele está passando, o tempo é curto, então a prioridade máxima é a dedicação ao chamado. Ok, isso leva a gente porque parece ser o coração do capítulo. A regra de ouro. Permaneça no Alasha, no propósito, em que você foi chamado por Yahusha. E os exemplos que ele usam eram, para a época, tudo. Definiam a identidade da pessoa. Exato. Se era Yahudi, ou seja, judeu, ou não. Se era um Eved, um servo, ou se era livre. A orientação é, não saia correndo para mudar sua condição externa. E é exatamente esse princípio que ele aplica numa das situações mais complexas, que são os casamentos mistos. Se uma pessoa que crê é casada com outra que não crê, mas essa pessoa quer ficar, o chamado é para permanecer, ficar no casamento. E aqui vem a ideia poderosa. O texto diz que o cônjuge que não crê é santificado pelo que crê. Uau, santificado. É como se a fé de um colocasse a família toda debaixo de uma proteção espiritual, entende? Entendi. Isso é muito forte. Então a mensagem é que o que acontece por dentro, a obediência à Torá de Yahweh, é infinitamente mais importante que a etiqueta social. Precisamente. A condição interna supera, anula a externa. O que importa é guardar a Torá de Yahweh. Tem um ponto quase no final, que parece um detalhe, quase uma nota de rodapé. Uma regra para as viúvas. Elas podem casar de novo sem problema, mas com uma condição. Somente com alguém que seja da mesma emuna, da mesma fé. Isso. Parece uma regra bem pontual, né? Mas uma das notas no material que a gente usou sugere que tem algo gigantesco escondido aí. E é aqui que a coisa fica, incrível. Essa nota conecta essa regrinha de casamento a todo o plano de redenção. A fonte argumenta que o povo de Yahweh estava como que casado com a antiga aliança. A morte de Yahusha na cruz age como a morte desse primeiro marido, digamos assim. A morte do Mashiach funciona como um divórcio cósmico, para que um novo casamento seja possível. Exatamente. Essa viuvez simbólica abre o caminho para o povo poder se casar de novo, mas desta vez com o próprio Mashiach ressurreto numa nova aliança. Uma regra sobre com quem uma viúva pode se casar vira uma metáfora deslumbrante para a salvação. Uau! Ok. Então, para a gente amarrar tudo isso, a essência parece ser que não importa a sua condição.
Casado, solteiro, servo, livre. O que define tudo é a sua halakha. É o seu caminhar em obediência, o seu foco em servir ao Criador sem distrações. É florescer exatamente onde você foi plantado. Exato. O que nos deixa com uma pergunta bem provocadora para os nossos dias, né? Esse conselho antigo de permanecer no chamado é um desafio direto à nossa cultura. Uma cultura que vive pregando a mudança constante, sabe? Trocar de emprego, de cidade, de relacionamento, sempre buscando algo melhor como pré-requisito para encontrar um propósito. Pois é. E se o trabalho espiritual mais importante não for encontrar o lugar perfeito, mas for transformar o lugar onde a gente já está,